Eu não sei. Me parece que é real. Porque tá no Twitter crimes reais. É, e se tá no Twitter crimes reais, deve ser real. Sério? Sim. Ou se foi irônico? Não, é real, é sério. Tá. Mano, eu li essa história hoje de manhã. E enquanto o operador baiano não chegava, tal, atrasado do jeito que ele é. Eu li isso e eu fiquei, mano, caramba, eu só conseguia falar caramba repetidas e reiteradas vezes. Porque é muito tenso isso daí, mano. Muito tenso. E eu quero compartilhar essa leitura tensa com vocês logo pela manhã. Antes eu pergunto aí, alguém leu? Alguém já viu essa história? Aos 8 meses, Bruce Raymer fez uma cirurgia devido à dificuldade de urinar. Porém, os médicos erraram no procedimento, o deixando sem o pênis. Seus pais decidiram mudar seu gênero para feminino, sem que ele soubesse. Ó, você vê que tem um aviso aí, eu quero dar um aviso, ó. Se você for uma pessoa sensível, não recomendamos que prossiga a leitura, pois pode causar desconforto. Vocês já viram que a parada é muito tensa. Bruce Raymer nasceu em 22 de agosto de 65, no Canadá, e tinha um irmão gêmeo chamado Brian. Aos 8 meses de idade, os dois apresentaram dificuldades para urinar e foram encaminhados para fazer uma cirurgia de circuncisão. Bruce foi o primeiro a fazer a cirurgia. Os médicos usaram uma agulha cauterizadora ao invés de um bisturi. O equipamento elétrico apresentou problemas e a elevação súbita da corrente elétrica queimou completamente o pênis de Bruce. Veja, uma criança. Os pais não deixaram que Brian fizesse o procedimento e os levaram para casa. Eles ficaram preocupados com a vida sexual de Brian e então levaram um psicólogo infantil que realizava estudos sobre sexualidade. O psicólogo John acreditava que Bruce poderia ser criado como uma menina e que ele seria mais feliz sendo mulher ao invés de um homem sem pênis. Então os pais permitiram que uma cirurgia para mudança de sexo acontecesse. Uma orquiectomia foi realizada para retirar os testículos. Depois pesquisem. Assim, é um conteúdo que é- bem tranquilo pra galera que tá tomando café, comendo cereal, Não, com um pouco certeza. Você que tá manteiga. tomando seu Nescau Ball aí com leite desnatado, depois pesquisa o que é orquiectomia. Pesquise tá bom? no Google Imagens direto, assim, nem Pesquisa, vá eu não vou botar aqui que senão... Deus que me livre. John ainda disse para os pais não contarem ao irmão gêmeo de Bruce que ele havia nascido menino. E assim foi feito. Bruce passou a se chamar Brenda, com 17 meses de idade. Eles continuaram indo ao psicólogo e o caso foi chamado de John or Joan. Nas consultas, a mãe falava que Brenda era muito mais arrumada que seu irmão, mas que a mesma tinha muitos traços de menina moleque. Era teimosa e era figura dominante em grupos de meninas. Em uma das consultas, Brenda e Brian eram forçados a fazer atos sexuais um com o outro, Nossa, na tentativa de os reeducar sexualmente. Durante a prática sexual, Brenda era forçada a assumir a prática feminina e Brian a masculina. eles eram... Gente, isso aqui é... Não, isso é terrível. Eu venho aterrorizado no meio do caminho até aqui. Ah, porque eu isso li aqui é pra ser esse terror pra gente. Exatamente. Obrigado. Que é amigo, compartilha esse tipo de coisa. Brenda recebia injeções de hormônios femininos e passou por tentativa de construir uma vagina, tá? Sem a construção completa da vagina, Brenda começou a urinar por um orifício no abdômen, desde que era bebê até os seus 13 anos. Depois pesquisem o que é vagioplastia, tá? Na adolescência, Brenda sentia impulsos suicidas. A mãe dizia que ela era rebelde e muito masculina. Ninguém a convencia de fazer algo feminino. Ela não tinha amizades e sofria bullying. Os pais notaram a tristeza da menina e pararam de ir às consultas. Então decidiram que era melhor contar para a filha que estava passando por um tratamento com estrogênio para estimular o desenvolvimento de mamas, que a mesma tinha nascido como menino. Semanas depois, Brenda passou a se chamar David, vestir roupas masculinas e passou por uma cirurgia de reconstrução de pênis, que é a faloplastia. Pesquisem. Ou não, não pesquisem. Já adulto, ele se casou com uma mulher. David não podia ter filhos, mas adorou ser pedaço de 3 crianças que eram filhos de sua esposa. Ele descobriu que seu caso... Pessoal, já vou falar de Sleeping Giants, tá? Eu estou prendendo a atenção de vocês com essa história absolutamente macabra. Ele descobriu que seu caso era autodenominado como John or Joan, em artigos médicos e acadêmicos a respeito da mudança de sexo. Ele mal conseguia acreditar que a sua história estava sendo divulgada por aí como um caso bem-sucedido e que estava afetando outras pessoas como ele. Em 2002, o seu irmão gêmeo desenvolveu esquizofrenia e morreu de overdose de drogas. David
Aos 38 anos, perdeu o emprego, se separou da esposa e entrou em depressão. Em 4 de maio de 2004, David foi no estacionamento de uma mercearia, cometeu suicídio atirando na própria cabeça. Esse é o caso de Bruce Raymer. Ele veio a infância e a adolescência sendo alguém que não era. Ninguém foi culpado ou condenado, nem ao menos processado. Tenso, né? Assim, existem várias histórias sobre casos de Tenso, né? médicos que tentaram convencer os pais a mudarem o sexo dos seus filhos pesquisem o caso do Dr. Money. É um caso bem famoso. Você deve se conhecer. Sim. O caso do Dr. Money. E assim, qual é a punição, né, para um sujeito que convence uma família? Porque assim, o médico é visto como uma autoridade, né? Você leva lá uma criança, etc. Você escuta o que o médico falar. E aí o cara fala uma imbecilidade como essa e não é punido, porque ele tá sob as vestes, né, da suposta ciência. Aí ele pega um artigo ali, escreve um artigo científico que diz o que ele quer dizer na verdade, né? Ele só usa o artigo como uma justificativa para que ele possa dar aquela explicação e aquele conselho que não faz o menor sentido. Então, geram casos como esse aí, assim. Tem vários outros tensos. Se vocês quiserem, eu posso trazer novos casos tensos para vocês todas as manhãs.